Hoje nós vamos trazer a continuação da mensagem, como eu falei, e nós falamos no domingo passado, essa série é Pentecostes, porque domingo, dia 5 de junho, é o dia de Pentecostes, e nós vamos ter um momento muito precioso aqui de busca pelo poder do Espírito Santo, e nós estamos com uma série de mensagens sobre o Espírito Santo desde domingo passado. Domingo passado, hoje, continua domingo que vem, e encerra no dia 5 de junho, o primeiro domingo, que é o dia de Pentecostes. E o tema hoje é uma vida cheia do Espírito Santo. No domingo passado nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós apresentamos o Espírito Santo desde quando ele foi mencionado na Bíblia pela primeira vez, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E de lá para cá, nós vemos a ação do Espírito Santo na história. Então, domingo passado nós discorremos em cima disso, das ações do Espírito Santo, da própria pessoa dele e do que ele fez, das atividades do Espírito na história. Hoje, nós queremos falar sobre uma vida cheia do Espírito Santo, falar sobre nós, como que se comporta uma pessoa cheia do Espírito Santo e por que é importante a gente estar cheio do Espírito Santo. Amém? Domingo que vem nós vamos falar sobre como uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela passa a ver o mundo diferente, uma nova visão, porque você olha agora, isso vai ser para domingo que vem, você passa a olhar, como a Bíblia diz, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você olha para as pessoas com um olhar de misericórdia, não de julgamento, e é uma coisa maravilhosa que nós vamos ver domingo que vem. Mas hoje nós vamos falar por que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Em primeiro lugar, porque é um mandamento de Deus. Deus nos manda ser cheio do Espírito Santo. E nós somos seguidores de Jesus, amém? Quem é seguidor de Jesus aqui? Amém. Então supõe-se que você está disposto a obedecer o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 18 a 21, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Então, esse texto começa falando sobre Paulo, aqui apresentando uma informação para os cristãos. Ele começa falando sobre vinho, é interessante, ele começa dando uma exortação negativa sobre deixar de fazer alguma coisa e ao mesmo tempo um mandamento positivo, dizendo comece a fazer tal coisa. O vinho era a bebida mais importante do mundo antigo do Mediterrâneo. Naquela época toda casa tinha vinho, todas as pessoas faziam uso do vinho, só que havia aqueles que extrapolavam e perdia o sentido e prejudicava a convivência social e fazia as pessoas tomarem decisões erradas e ter prejuízo. E Paulo está dizendo, agora que vocês são crentes, não se embriague mais com vinho, porque o vinho leva à devassidão. Em vez disso, se encham do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então isso nos mostra que a vida cristã não consiste em apenas deixar de fazer o mal, mas é principalmente começar a fazer o bem. Amém? Então o verdadeiro cristão não é conhecido pelo que ele deixa de fazer. O cristão, quando ele se converte, a pessoa que se converte, se torna cristão, a Bíblia diz que quem mentia não minta mais, quem roubava não roube mais, quem ficava embriagado não fique mais, quem batia na mulher não bata mais, entendeu? Todo erro tem que ser deixado, mas não é isso que define o cristão. O que define o cristão cheio do Espírito Santo é fazer algumas coisas, como por exemplo, ser cheio do Espírito Santo consiste em você ser amoroso, paciente, benigno, bondoso. Amém? São os frutos do Espírito. Não basta deixar de fazer o mal. Uma pessoa poderia, se conseguisse, que não é possível, um ser humano ser todo certinho, sem ter o Espírito Santo,
e até com o Espírito Santo nós ainda temos falhas na nossa vida, mas um ser humano poderia deixar de fazer muitas coisas erradas, mas se ele não preenchesse a sua vida com as obras do Espírito Santo, ele seria uma pessoa vazia. Talvez não tinha nada de mal, mas também nada de bom. O que faz a gente valer alguma coisa é a presença do Espírito Santo em nós. Amém? Então, não fique preso a apenas deixar de fazer as coisas. A vida cristã não é passiva, ela é ativa. A vida cristã não é deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo outro. As pessoas pensam que o crente é alguém que não pode beber, que não pode fumar, que não pode jogar, que não pode fazer não sei o quê, que não pode fazer um monte de coisa. Na verdade não é isso. O crente é aquele que tem controle da sua vida espiritual. O crente é alguém amoroso, alguém paciente, alguém alegre, cheio do Espírito Santo. Amém? Então é sobre isso que nós queremos falar hoje. Enquanto o vinho controla a mente de uma pessoa, e esse vinho pode ser o vinho mesmo que eles bebiam, mas vinho é sinônimo de prazeres, de alegria, de você esquecer os problemas e muitas vezes mergulhar nos seus prazeres ao ponto de ficar embriagado, ao ponto de você não reconhecer o seu irmão, de você, por causa dos seus interesses, você é capaz de pisar nos outros, você é capaz de dar prejuízo para os outros, para você ter o seu prazer. O vinho é aquela alegria mundana que nos faz ser egoístas. Então, o vinho consegue controlar a nossa mente, ou a sua mente, ou a mente daqueles que não seguem Jesus. O vinho consegue controlar a mente, arruinar o juízo e o senso de convivência de uma pessoa, levando-o à devassidão, a perder o senso, a começar a fazer coisas absurdas, em contraste com o encher-se do Espírito, que leva ao autocontrole, junto com o fruto do Espírito Santo, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, conforme está escrito em Gálatas capítulo 5. Então olha só, o vinho, os prazeres tiram a nossa capacidade de raciocínio correto. Os prazeres e o vinho, a bebida forte, ela controla uma pessoa, levando a fazer o mal. Enquanto que se encher do Espírito Santo, ele te dá autocontrole, através dos frutos do Espírito. Deus não quer que nós sejamos pessoas passivas, que é controlado, levado para todo lado, sem um juízo de valor. Não, Deus nos quer como pessoas conscientes, que tomaram uma decisão de deixar Ele transformar a nossa vida. Mas somos nós que vamos tomar as decisões baseadas no Espírito Santo. E é por isso que nós estamos falando hoje sobre essa necessidade de se encher do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito Santo resulta em liberdade. Antes, você era uma pessoa escrava da impureza, da idolatria, da feitiçaria. Isso que a Bíblia diz em Gálatas, os frutos da carne: inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, como está escrito lá em Gálatas. Não era assim que as pessoas viviam? Iradas, egoístas, ciumentas, capazes de fazer qualquer coisa para defender seus interesses? Pois é, isso é os frutos da carne. A pessoa muitas vezes é escrava. Às vezes a sua consciência está dizendo: não faça esse negócio porque é ilegal. Mas o desejo pelos resultados daquilo, o desejo pelas riquezas ou por se dar bem na vida, você é capaz de estrangular a sua consciência, e desrespeitar a sua consciência e fazer decisões erradas na vida que vão causar mal para você. Tem pessoas que tomam decisões sabendo que o resultado disso será dor de cabeça mais tarde, mas ele faz porque ele é escravo disso. Porém, o Espírito Santo transforma você em uma pessoa alegre, cantando louvores, salmos, de coração agradecido. Alguém que mesmo em meio às dificuldades, se ele está cheio do Espírito Santo, ele tem autocontrole. Ele sabe: mas eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Foi a palavra de Jó, falando em Salmos, ele numa situação degradante, sua esposa dizendo: abandona esse Deus e morre, você está desprezado aí. E ele dizia: mulher, você é uma louca. Existe um Deus que vai se levantar no fim da história, e Ele vai se levantar sobre a terra. Eu tenho esperança que eu mesmo, não outro, ele diz, mas eu nesse corpo verei o meu Deus.
Só alguém cheio do Espírito Santo é capaz de se manter firme em Deus, em meio às circunstâncias. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Esse mundo está caminhando numa direção contrária às coisas de Deus. Vocês nunca foram tão instruídos, tão informados da diferença que há entre o mundo ideal, que Deus quer que seja, com esse sistema do mundo de hoje, que tenta fazer leis que vão contra a vontade de Deus, que tentam levar as pessoas a abandonar a fé, a abandonar os valores. O mundo está indo ao contrário. Só vai permanecer firme aqueles que se encherem do Espírito Santo. Sabe, você só vai ter garantia de que quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, você estará firme com Deus, se você estiver dominado pelo Espírito Santo, buscando todo dia, se alimentando, porque senão a enxurrada te leva. Infelizmente é assim. Por que tanta gente deixa a fé? É porque lá na faculdade, no meio da pressão, ele não teve essa fibra moral, espiritual, para dizer não para o pecado, para continuar firme na sua fé. Por que tantas pessoas se corrompem, mesmo tendo a intenção de não se corromper, mas quando estão no meio do negócio, as pressões os sufocam, porque eles tentam lutar com a própria força do braço. Nós dependemos do Espírito Santo. Se você é um crente em Cristo, saiba que o sucesso como cristão vai depender da sua intimidade e do seu relacionamento com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Quando Paulo fala sobre esses salmos aqui, enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, é muito provável que ele está se referindo a salmos da Bíblia, no Antigo Testamento, o livro de Salmos, para a gente ficar entoando salmos. Irmãos, eu não sei se vocês já experimentaram, mas você chegar, separar um tempo da sua vida em casa e começar a adorar a Deus, talvez com canções que você mesmo faça, ou com outras canções, mas você adorar a Deus, você falar palavras agradáveis, sabe, você pode fazer da sua vida, mesmo que esteja em situação difícil, em vez de uma reclamação, fazer uma reivindicação a Deus, com louvores, com salmos. Davi, ele escreveu a maioria dos salmos maravilhosos, mas tinha alguns salmos que era a expressão de um coração triste. Quando ele estava triste, ele fazia um cântico para Deus, dizendo: Deus, a minha alma está angustiada, mas eu sei que o Senhor estava me olhando. Sabe, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela anda cantando salmos, não se maldizendo, não se reclamando, mas entoando salmos. Pode ser que Paulo está se referindo a esses salmos escritos, mas também a canções contemporâneas, compostas pelos crentes. Sabe, você pode compor canções para Deus, nos momentos bons e nos momentos difíceis da sua vida. Se você for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai fazer cânticos para Deus que nunca serão cantados aqui, porque não vai passar no crivo deles aqui, não vai ser aprovado. Mas para Deus será aprovado, porque é a expressão do seu coração para o seu Senhor. Amém, irmãos? Nós não estamos falando de uma religião, nós estamos falando de uma vida íntima com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Aleluia. Encher-se do Espírito Santo não é algo a ser feito uma vez por todas. Não, é algo que você tem que se renovar. Quando Paulo diz encham-se, ou se deixem encher pelo Espírito Santo, ela está no imperativo contínuo, é uma ordem, não para fazer uma vez só, mas para continuar fazendo, constantemente se enchendo do Espírito Santo, constantemente renovando a sua aliança com Ele, conhecendo mais e mais o Senhor. Então, o primeiro ponto é que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, porque é uma ordem de Deus para nós. Segundo lugar, porque nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo? Para podermos vencer a carne, o pecado e o mundo. Porque existe uma luta dentro de nós. Nós somos humanos e nós precisamos lidar com isso. O Espírito Santo está aí para nos auxiliar, mas nós precisamos tomar decisões baseadas na vontade dEle, para que nós possamos acertar. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16, está escrito: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Você pode interpretar isso como: viva no Espírito e Satanás não vai conseguir te tocar.
Viva no Espírito e você não vai mais ter desejos para o pecado. Viva no Espírito e essas coisas não vão mais te afetar. Sabe, irmãos, viva no Espírito e jamais você satisfará o desejo da carne. Não quer dizer que você vai ficar impedido até se você quisesse. Não, porque Deus nos dá livre-arbítrio, mas você vai ter sua natureza mudada. Uma vez que você se enche do Espírito, nunca mais você vai querer voltar à vida velha. Nunca mais você vai valorizar aquilo que você fazia antes. Você vai ser uma nova pessoa, olhando para frente, uma nova dimensão de vida. Uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, ela é livre da escravidão do pecado. Não é mais dominado pelo pecado. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Quantos aqui são nascidos de Deus? Então vocês não vivem mais na prática do pecado. A Bíblia não está dizendo que você não peca mais, até porque todos nós ainda pecamos, ainda pisamos na bola e temos que correr para Jesus. Mas a Bíblia deixa bem claro que quando nós pecamos, erramos, cometemos uma falha e nós corremos para Jesus, a Bíblia diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Estas coisas foram escritas, diz a Bíblia, para que vocês não pequem. Mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Não é para ficar pecando, mas se você ainda errar, nós temos o sangue de Jesus, que é propiciação pelos nossos pecados. Propiciação fala de um sacrifício feito em favor de alguém, pagando antecipadamente, resgatando alguém, dizendo: isso aqui é para pagar por essa falha. Aquele sangue que está diante do trono de Deus é como que um lembrete para Deus nunca esquecer. Sabe, se nós falharmos, se o diabo nos acusar diante de Deus, ele vai dizer: mas aqui o sangue do Cordeiro purificou aquele irmão, aquela irmã. Então, não viver pecando é você não ter mais prazer no pecado, é não viver deliberadamente no pecado. Por exemplo, todo ano lá em casa nós costumamos fazer pão de canela. A Miriam faz um pão de canela maravilhoso, e ela sempre faz isso na véspera do Natal, para a gente comer no dia de Natal, na ceia de Natal lá em casa. Tem um pão de canela maravilhoso que ela faz. E na verdade, muitas vezes nós, a família, nos juntamos para ajudar a fazer a massa e tudo, aquele clima legal do Natal. Aí a gente faz aqueles pães que nós vamos comer no dia do Natal. Agora, nossa família então é uma família de padeiros, é isso? Sim ou não? Mas nós fazemos pão uma vez por ano. Padeiro é quem vive de fazer pão. Fazer pão esporadicamente não me torna padeiro. Deus não está dizendo que nós somos pecadores, vivendo, que nós não pecamos mais. Ele está dizendo que não vive mais na prática do pecado. Porque tem pessoas que preferem continuar fazendo a mesma coisa, eles não querem deixar, eles têm prazer de continuar naquele pecado, eles vivem deliberadamente, eles não estão interessados em mudar. Esses aí dá para se desconfiar da salvação deles. Porque aquele que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado, porque o que permanece nele é a divina semente, ou seja, a natureza da gente muda. Quando a gente erra, sabe o que acontece? Aquele sentimento de: ai meu Deus, eu errei, falhei, eu tenho que consertar, eu tenho que consertar. Algo do Espírito Santo, ele se expressa dentro de nós, trazendo esse sentimento de consertar. Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10 diz: vocês porém não estão na carne, aleluia, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se de fato o Espírito Santo habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se você já está em Cristo, você já está morto para o pecado. O pecado não pode mais dominar a sua vida. É uma escolha que você faz.
Sabe, nessa escolha muitas vezes você vai falhar, eu vou falhar, mas nós não somos mais adeptos dessa vida de pecado. Nós morremos para o pecado, nós não somos mais dominados por ele. Nós temos vida em Cristo por causa da graça de Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. É vantajoso demais ser cristão. Andar com Deus nos liberta. Ser cheio do Espírito Santo é uma característica de alguém que já nasceu de novo. Em 1 Coríntios 6,17 diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Se você se uniu a Cristo, se você entregou sua vida para Jesus, Ele veio morar dentro de você. E Deus, eu fico impressionado como Deus, parece que Ele corre risco de vir se tornar um cononato comigo, com você. Deus não tem medo de ser contaminado por nós, porque o poder dele é muito maior e nos purifica. É como as águas do rio jamais vão contaminar o mar. É o mar que tem poder de sobressair. Tudo que entra no mar vai se transformar num sol, numa grande dimensão. Assim também Deus é tão poderoso que mesmo nós sendo pecadores, Ele vem habitar em nós, e Ele não tem receio de se tornar um conosco, porque o poder que Ele tem, o poder do sangue de Jesus, nos purifica e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus, novas pessoas. Então vale a pena ser firme com Deus, vale a pena buscar o Espírito Santo para viver uma vida digna diante de Deus. Romanos 8, 14 e 16 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Sabe, irmãos, você não está aqui amedrontado porque Deus está preparado para te punir. Não, Deus não está procurando pessoas para punir. Deus não está procurando seus pecados, suas fraquezas para te derrotar, para te declarar uma pessoa indigna. Ele está enviando o seu Espírito para te dar uma nova vida. Ele está te adotando como filho. O filho tem direito de entrar na casa do pai, ir na geladeira, pegar qualquer coisa, dormir no quarto do pai. Ele sabe que tudo que o pai tem é dele. Você é filho de Deus, você precisa lançar a mão dessa verdade. Sabe, se você tem dúvida, eu acredito uma coisa: nenhum crente tem dúvida que é filho de Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você foi adotado por Deus. Eu e você fomos, Deus nos escolheu, nos chamou e nos deu o seu nome. Ele colocou o nome dele no nosso nome. Ele nos deu uma identidade agora de filhos. Então nós podemos experimentar tudo de bom que Deus tem para nós, independente de como o mundo está. Nós podemos permanecer firmes em Deus. A terceira razão porque devemos ser cheios do Espírito Santo é para conhecer o coração de Deus e viver de maneira que glorifique o seu nome. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Ele não é um Deus carrasco. Ele não é um Deus que está lá na eternidade e que você não pode ter acesso. Não, Ele é o nosso Pai. Quando você conhece as vontades do seu Pai, você pode satisfazê-lo. Você pode viver uma vida que agrade a Ele. E qual é a maneira que nós temos de conhecer a Deus, irmãos? É através do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 2:11, essa é uma das razões, a terceira razão que eu estou botando aqui, porque nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Paulo começa fazendo uma comparação com o espírito humano, para poder fazer a gente entender com mais facilidade as coisas espirituais. Ele diz assim: porque quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o seu próprio espírito, ou o próprio espírito humano que nele está, assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Paulo está dizendo: assim como eu não posso saber agora o que se passa na mente e no coração do nonato, que está assim, somente o Espírito dele sabe o que ele está pensando agora, quais são as intenções dele. Dessa mesma forma, só quem conhece a mente de Deus
é o Espírito de Deus. E se o Espírito de Deus se relaciona conosco, nós podemos conhecer a Deus. Se nós nos relacionamos com Ele, se nós somos íntimos com Ele, nós vamos poder viver de tal forma que agrade a Deus, porque aquele que conhece o coração de Deus habita em nós. Então nós temos que dar mais importância para isso, nós temos que buscar mais a presença do Espírito Santo, para que nós possamos viver isso. Um relacionamento profundo com o Espírito Santo vai resultar nisso, em conhecer a Deus, viver para agradar a Ele. A quarta razão, porque eu preciso me relacionar com o Espírito Santo, é para viver uma vida intensa de oração, pois sem Ele somos incapazes de perseverar na oração. Irmãos, pensa numa coisa que tem grandes benefícios, grandes resultados na nossa vida, mas nós temos dificuldade de perseverar, é na oração. A gente marca reuniões de oração aqui em período de jejuns, e é incrível a quantidade de pessoas que vêm, e não é porque elas são más, é porque é difícil, mas o Espírito Santo pode nos ajudar nisso, nos auxiliar. Oração é algo vital para a vida do crente. O crente que não ora, não é muito confiável. Não é muito confiável. Um dia desse, eu conversando com o irmão, eu falei: irmão, você tem que orar mais. Ele disse: pastor, eu não consigo, eu oro 5 minutos e já acabou o assunto. Nós temos que exercitar. A epístola a Timóteo diz: exercita-te na piedade. Ou seja, pratica, que você vai aprender. Uma pessoa não se matricula numa academia e ao pagar o boleto inicial, já começa a perder peso, só porque se inscreveu. Não, assim mesmo o Espírito Santo entra na sua vida, e você não começa a ficar espiritual e fazer as coisas todas só porque Ele está lá com você, se você não praticar, não viver em harmonia com Ele, em prática. Sabe o que eu fiz com aquele irmão? Eu disse: vem cá, irmão, pega um papel e uma caneta, vamos escrever aí. Quando você for orar, você coloca lá: primeiro, vou agradecer a Deus pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pela minha esposa que Deus me deu, pelos filhos que Ele me deu. Aí eu começo a orar pelos filhos, pela saúde dos filhos, pela escola deles, pela formação de cada um deles, para que eles não cambiem para o lado errado do maligno, que eles sigam Jesus por toda a sua vida. Ore pelo casamento dos seus filhos. Eles: ah, pastor, mas são crianças, mas vão casar um dia. Já começa a orar desde agora. Ore pelo casamento dos seus filhos, para que eles não escolham errado. Ore pelo seu genro, ore pelos seus netos, ore pelas autoridades que Deus manda orar. Irmãos, quando ele terminar de encher, de fazer tudo aquilo que nós vamos falar, vai dar mais de 1 hora de oração. E é só praticar. Se não sabe orar sem a folha, então coloque a folha diante de você e vai orando coisa por coisa. Ore pela igreja. A Bíblia diz que nós devemos orar por todas as pessoas. Pensa em quantas pessoas tem em Boa Vista e comece a orar por todos eles. Quero ver se 5 minutos vai dar. Mas se você tiver dificuldade mesmo, a Bíblia diz que o Espírito Santo nos auxilia. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, se você é Espírito Santo, eu não sei o que falar. Inclusive tem situações que nós nem sabemos o que pedir para Deus. Como resolver isso, Deus? Então nós vamos chegar diante dele e dizer: Deus, Espírito Santo, vem aqui, fala com Deus através de mim, porque eu não sei nem o que falar. E você vai começar, de repente vai vir aquele gemido, eu lembro da história de Ana, a mãe de Samuel. Ela era estéril, é uma história do Antigo Testamento. E ela ia todos os anos no templo para adorar a Deus. E quando terminava o culto, todo mundo ia embora, ela ia embora, e ela ficava lá, só ela, prostrada no lugar. E segundo a Bíblia, ela balbuciava alguma coisa que ninguém entendia. Eu imagino que ela ficasse assim. Talvez seja assim, né? E o sacerdote Eli chegou lá e disse: mulher, todo mundo foi embora. Você está bêbada nessa hora, por que você veio bêbada para a igreja? Eu imaginei nas igrejas de hoje um pastor falando isso para uma irmã, né? Que estivesse chorando ali no canto e disse: você está bêbada, mulher? E ela: cadê a polícia? Cadê a polícia? Vai fazer um processo.
Porque hoje nós somos cheios de direitos, nós somos egoístas, nós não somos capazes de nos humilhar para nada. Pois aquela mulher, ela disse: não, meu Senhor, eu não estou bêbada, eu estou amargurada de espírito, porque eu não tenho filho, eu estou clamando, oh meu Deus, todos os anos eu venho clamar ao Senhor, eu não sei mais o que falar, mas eu estou diante dele, clamando com amargura de espírito. E ele disse: olha só, se ela tivesse se rebelado, né? Seu sacerdote insensível, julgador, e saído bravo da igreja, nunca mais eu volto nessa igreja. Não, ela teve uma atitude correta. Sabe o que ele disse? Mulher, pode ir em paz, porque Deus já ouviu sua oração. A Bíblia diz que desde aquela hora, não foi quando ela ficou grávida não, porque ela ficou logo em seguida, mas a Bíblia diz que a partir daquele momento, o seu semblante mudou, e ela já não era mais triste. Ela já saiu dizendo: Deus me ouviu, eu vou ficar grávida, eu vou ter filhos. Mas ela nem sabia mais o que orar, ela nem falava mais, ela estava só balbuciando diante de Deus. Sabe, irmãos, Deus conhece o nosso coração antes de nós abrirmos nossa boca, e ainda assim Ele nos deu o seu Espírito que pode nos auxiliar nesse momento. Mas não deixe de se relacionar com o Espírito Santo. A quinta razão porque nós devemos ser cheios do Espírito Santo: nós estamos vivendo em uma guerra constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana, uma guerra interior. A nossa maior guerra não é contra os demônios, é contra nós mesmos, contra a nossa natureza humana. O diabo já foi vencido. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele não pode tocar em você. Então ele não é a pior coisa que tem, não. A pior coisa é essa natureza humana que vem para a igreja com você e fica sentada aí criticando o pastor e outras coisas mais, e que volta para casa e que não muda. E não é porque você é tão mal, não. Vocês são bons, vocês estão aqui porque vocês querem crescer. Mas existe uma luta interior querendo puxar você para o outro lado. Aí você diz assim: mas será que eu sou pouco espiritual? Não, o apóstolo Paulo também tinha isso, irmão. O apóstolo Paulo disse: olha, eu vejo em mim uma luta interior, o meu homem interior que tem prazer na lei de Deus, entrando em guerra contra a minha carne, a minha natureza humana, que ainda é presa ao pecado. Coitado de nós se não tivesse o Espírito Santo para nos auxiliar. Vocês concordam? Então, se você tem essas lutas ainda, que você tem vontade às vezes de matar o pastor ou qualquer coisa, fique tranquilo, não se desespere não. Todo mundo tem alguma luta na vida. Você coloque diante de Deus, diga: Senhor, me ajude nessa batalha, me ajude nessa batalha. Eu quero ser mais quebrantado, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ser um instrumento do Senhor. E o Espírito Santo vai te auxiliar. É uma guerra, só com Ele só que nós podemos vencer. A sexta razão pela qual nós precisamos ser cheios do Espírito Santo é para viver em submissão a Deus e a pessoas. Submissão, humildade, quebrantamento. Em Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Na igreja de Corinto tinha um grupo de pessoas que falavam: eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, outro eu sou de Pedro, outro eu sou não sei de quem. E tinha uma confusão dentro daquela igreja. O Augusto Nicodemos diz que o pior era aqueles que diziam: eu sou de Cristo. Porque esses não ouviam nenhum apóstolo. Não, eu só obedeço a Deus. O pastor, o apóstolo não obedece a ninguém. Sabe, muitas vezes nós temos dentro de nós, muitas vezes não, todos nós temos essa dificuldade de nos submeter a outros, de tratar com dignidade o outro, de honrar a outra pessoa. E a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Mas todos nós, até eu tenho essa dificuldade, principalmente quando é a mulher que quer mandar na gente, né? Mas nós temos dificuldade de nos submeter, de nos humilhar. Uma das principais resistências que Jesus encontrou com o povo de Israel, quando ele dizia: povo de dura cerviz. Sabe o que é? A cervical que não dobra, que não se humilha. Esse era o principal problema. Quando Jesus começou a sua pregação do Evangelho, eles se preparem, porque o reino de Deus está chegando. Sabe o que representava o reino de Deus? Ordem, mudança, submissão. Vocês fazem o que querem, não tem ninguém governando vocês, mas está chegando um rei, e vocês vão ter que se submeter a eles, ou então vão enfrentar a ira dele. Sabe, irmãos, eu não tenho uma expressão de profunda humildade e quebrantamento
que eu vejo toda vez é quando a gente faz o convite para alguém, quem quer entregar a vida para Jesus hoje, e uma pessoa bonita como você, arrumada como você, que tem um monte de amigo de olho em ti, sair do seu lugar, principalmente no culto das 19 horas, que é transmitido ao vivo, e você sair do seu lugar e vir aqui na frente, isso é uma profunda expressão de humildade e quebrantamento. Você está dizendo, eu me submeto a Deus, e diante desse pastor, porque cada decisão que você faz para Deus, tem consequências eternas, pode mudar a sua vida, amém? Submissão, uma vida cheia do Espírito Santo, resulta em humildade, quebrantamento, isso é muito importante. Uma vida cheia do Espírito Santo abre nossos olhos para ver as maravilhas que Deus está fazendo no mundo. Eu acho que eu não li a 7ª ainda não, hoje já. Dando sempre graças a Deus. 7ª razão, porque eu devo ser cheio do Espírito Santo, é para ter um coração de gratidão. Ser grato a Deus, porque nós somos muito reclamadores, exigentes. Você vai, qualquer coisa ou pessoa que você observa, você já procura os defeitos. Sabe, nós vivemos numa época tão boa. Ah, pastor, mas a inflação, o combustível está caro, tudo está caro. É mesmo, mas tem lugares que não tem nada, nem dinheiro e nem nada para comprar. Tem pessoas que não têm a metade do que nós temos. Nós devemos ser mais gratos a Deus. Nós temos a salvação, nós não vamos para o inferno. Sabe, o mundo pode estar de mal a pior, o nosso coração tem paz, nós podemos dormir em paz. Nós deveríamos ser mais agradecidos a Deus. Nós não somos mais agradecidos porque nós não somos cheios do Espírito Santo. Se nos enchermos dele, sabe, você vai ter uma vida transformada. Em tudo você vai dar graça, em qualquer circunstância. O mundo está reclamando e você está dizendo, ah, mas Deus tem cuidado de mim. Isso é muito maravilhoso. Dando sempre graças a Deus por tudo, Efésios 5:20. Dando sempre graças a Deus em tudo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando estamos cheios do Espírito Santo, somos transformados numa pessoa grata a Deus. A murmuração, a reclamação, a queixa não combinam com uma vida cheia do Espírito Santo. Nós devemos ser gratos a Deus sempre. Uma vida cheia do Espírito Santo abre nossos olhos para ver o que Deus está fazendo, as maravilhas que Deus está fazendo no mundo, salvando nossos filhos, salvando a juventude. Olha só, essa igreja aqui, irmãos, é composta de tantos jovens. Enquanto pessoas estão dizendo que os jovens não querem saber de nada, que os jovens só querem saber de internet, não, nós estamos vendo o milagre que Deus está fazendo, salvando tantos jovens nessa cidade. Ah, isso nos dá alegria e paz. Quais são os resultados de uma vida controlada pelo Espírito Santo? Alegria, paz, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E para concluir, o que nós precisamos fazer para receber esse enchimento do Espírito Santo? Quando você se converteu, você já recebeu o Espírito Santo. Todo mundo que é crente já tem o Espírito Santo. Mas uma coisa é você ter o Espírito Santo com você. Outra coisa é você permitir ele se expressar através de você. Outra coisa é você se relacionar com ele, interagir com ele no mundo. Na hora de tomar decisões, você permitir que ele sobressaia. Você consultá-lo e não fazer nada que a sua consciência não permita, porque você não quer desagradar o Espírito Santo. Buscar nele as respostas para tomar as decisões corretas. Amém? Amém, irmãos? Então, como que eu posso ter essa ação do Espírito Santo na minha vida, pastor? Só tem uma condição, é pedir. É desejar e pedir, somente. Ah, não precisa ficar bem santinho. Não, não precisa, ele que vai te ajudar a santificar. Quando você estiver dando oportunidade para ele te usar, ele vai mudar a tua natureza. Não é você que vai mudar de vida para ele poder te usar, não, é ele que vai ajudar você a mudar de vida. É só você querer, é só você dizer, eu confio no Senhor Jesus, eu confio no Espírito Santo, eu aceito que ele venha morar comigo para transformar a minha vida. A Bíblia diz aqui em Lucas 11:13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então a condição é pedir. Vamos pedir? Domingo que vem nós vamos continuar essa mensagem em preparação para o dia 5, que é o dia de Pentecostes. Agora,
Os pastores estão em jejum esses dias todos, essas 3 semanas, e toda a igreja nós estamos convocando para um jejum, preparando para o domingo, dia de Pentecostes. Inclusive é o dia de Santa Ceia. Nós não vamos fazer a Santa Ceia nesse dia, a gente vai transferir para o segundo domingo, porque nesse dia nós queremos só buscar o poder do Espírito Santo, deixar Ele se mover no nosso meio, amém? No outro domingo. Então dia 30, segunda-feira, dia 30, guarde essa data, 30 de maio até dia 3 de junho, nós vamos ter um jejum com toda a igreja, se preparando para aquele dia, para o grande dia de Pentecostes. Você vai ver que Pedro disse, no dia de Pentecostes, ele disse: esta promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então até a volta de Jesus, todo mundo que converter vai poder experimentar o Pentecostes, porque aquela promessa de Deus continua valendo para todos nós, amém? Vamos ficar em pé e vamos orar agora.